Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Obrigada desde já para quem veio até aqui partilhar desse momento com a gente e quem está nos acompanhando de casa. A próxima mesa trata de um tema que, infelizmente, podia ter feito parte da programação de qualquer ano da Bienal. Só que ela se torna mais urgente ainda nesse cenário de insegurança sanitária, econômica, política que a gente está vivendo hoje, né? Num país forjado sobre fortes desigualdades sociais e raciais, com uma brutal concentração de renda, o que a gente pode esperar e, sobretudo, fazer diante desse cenário de desemprego nas alturas, volta da fome, discursos autoritários e excludentes? Para debater as desigualdades e as elites no Brasil, recebemos aqui o sociólogo Gessé Souza, a fundadora do Instituto Identidades do Brasil, Luana Genoa, lá no cantinho. E o jornalista Muniz Sodré, que acompanha a gente virtualmente, tá? O Gessé lançou recentemente o livro Como o Racismo Criou o Brasil, pela editora Sextante. A obra é fruto de mais de 40 anos de pesquisa e mostra como o racismo, base da formação da nossa sociedade, criou todo o cenário de atraso social, econômico e político que a gente vive. Autor de clássicos como A Elite do Atraso e A Classe Média no Espelho, Gessé é um arguto e combativo pensador da realidade do povo brasileiro. A Luana é uma referência na promoção de igualdade social, racial e social, no mundo corporativo. Ela também apresenta o programa Sexta Black no GNT e é colunista da revista Ela, no jornal O Globo. A Luana está lançando agora Mais Forte, Entre Lutas e Conquistas, pela editora Objetiva. E no livro ela parte das experiências que ela viveu para falar de questões essenciais, como autoestima, ancestralidade, pertencimento, construção de identidade. Esse é o segundo livro dela, tá? Ela já escreveu antes Sim à Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho. O nosso terceiro convidado, que participa virtualmente, é um dos maiores pensadores de comunicação no Brasil. Professor emérito da Escola de Comunicação da UFRJ, o sociólogo Muniz Sodré lançou recentemente A Sociedade em Civil, Mídia, Liberalismo e Finanças, pela editora Vozes. No livro, ele analisa esse mundo de cabeça para baixo em que a gente está vivendo, essa era do algoritmo, em que as bases da civilidade, como, por exemplo, solidariedade, discernimento crítico, respeito às diferenças, verdade, parecem ter realmente perdido espaço. O professor é um autor prolífico do ensaio à ficção, com livros como Pensar na Go, A Ciência do Comum e Reinventando a Educação. Ao fim da mesa, vai ter uma rodada de perguntas do público e, a seguir, o Gessé e a Luana vão autografar os livros no espaço de autógrafos aqui ao lado. Eu aproveito para avisar que embaixo das cadeiras de vocês, de alguns de vocês, tem um vale livro. Então, quem encontrar o papelzinho embaixo da cadeira, ganha livro de um dos autores, tá? Boa sorte. Para conduzir essa conversa aqui, eu chamo o jornalista Juan de Souza Gabriel, repórter do jornal O Globo, a quem eu passo a palavra agora. Boa mesa para a gente.
Bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença de vocês aqui. Ao Gessé, a Luana e ao professor Sodré também, que vieram conversar com a gente. Bom, o tema da Bienal esse ano é que histórias podemos contar agora. Eu queria começar nossa conversa falando sobre isso, mas trocar histórias por história. História com H maiúsculo, né? História do Brasil. Que é um tema que interessa a vocês três, né? No Mais Forte, a Luana conta um pouco da história de vida dela, entrelaçando com a história do próprio país, né? Mostrando como as opções que ela teve ao longo da vida também foram moldadas pela história, né? Por exemplo, no livro vocês vão entender como o fato da Luana ter crescido na zona norte do Rio de Janeiro tem a ver com programas de remoção de favela nos anos 60 e 70 na Zona Sul. O professor Sodré também é um autor que tem vários livros sobre a história e a cultura afro-brasileira, como A Cidade e o Terreiro, Pensar na Go, Mestre Bimba, Corpo de Mandinga. E o Gessé é um autor que dialoga e às vezes até briga com alguns dos intérpretes do Brasil, né? Com Raimundo Fauro, principalmente, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, tentando apresentar uma outra perspectiva, novas possibilidades de ler a história do Brasil. Eu queria começar perguntando isso para vocês. Que história precisamos contar agora, diante desse cenário que a gente vive hoje, de crise política, econômica, aumento da desigualdade? Como a gente pode pensar a história do Brasil hoje e, aproveitando, a Luana tem um conceito interessante no livro dela, que é empretecer o pensamento. Ela diz que, ao longo da vida dela, o pensamento dela empreteceu. Dá para a gente empretecer a história do Brasil também? E quais seriam os ganhos disso? Luana, você quer começar? Sim. Bom dia a todas as pessoas aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Aqui ao lado de grandes mestres, né? Gessé Souza, Muniz Sodré, aqui também ao lado do Juan. É uma honra enorme. Minha primeira Bienal como também autora, agora de 2 livros. Meus 2 filhos, né? Além da Alice. Eu queria primeiro responder a tua primeira reflexão, que é o quanto a nossa história ela está, obviamente, conectada com uma história maior, com um contexto maior, que é o contexto do país, né? Eu conto nesse livro Mais Forte exatamente, primeiro questionando essa questão da gente, enquanto mulher negra, termos sempre que sermos as mais fortes, né? E o quanto isso é pesado para a gente conviver com uma estrutura racista, machista, classista, e esse peso, né, de carregar isso nas nossas vivências, ocupando cargos operacionais, por exemplo, ganhando menos, tendo menos acesso às oportunidades. E pensando não só na estrutura, mas no contexto da história, eu fui entendendo o como a minha própria história de vida ela se entrelaçava, né, com um contexto de uma história de gentrificação aqui no Brasil, né? Então, quando eu procuro um pouco saber da minha história, eu vejo que minha mãe e minha avó, por exemplo, moravam ali na favela da Praia do Pinto e passaram por um processo de remoção dessas favelas e aí alocadas em 3 bairros diferentes, Cidade de Deus, Cidade Alta e Vila Kennedy, que foram lugares que eu frequentei durante toda a minha infância e não sabia muito bem por que eu estava indo para aqueles lugares, né, tão distintos, né? Por que a família era tão espalhada? E aí eu fui entendendo que isso fazia parte de um processo maior de remoção de favelas e que foi praticamente uma varredura, né? O Brasil é um país muito acostumado a varrer a população preta e pobre para os lugares que eles mesmos alocam, né? Lugares periféricos, lugares sem acesso. Minha mãe até hoje reivindica sua moradia no Leblon. Minha mãe está aqui de amarelo, inclusive ela é testemunha. Então, elas são 2 pessoas que me inspiram muito, minha mãe e minha avó, e contaram essa história para mim. Eu percebi que isso fazia parte de uma história maior, que vinha, obviamente, da escravidão no Brasil, que coloca a população negra nas favelas, e depois de processos de remoção dessas favelas para áreas mais periféricas. E quando eu me conecto com essa história, eu me sinto tão parte dessa história que eu preciso também escrever essa história de alguma maneira, né? Não posso só deixar que essa história seja escrita por outros. Então, me conectar com um contexto maior me faz também entender que eu preciso ter o poder da caneta, ainda que seja para escrever um livro, para conseguir contar minha própria história de outras formas e dar luz, né, e trazer visibilidade para essas outras vozes que também me compõem, como a da minha mãe e da minha avó, trazer as suas histórias para que outras pessoas também possam conhecer essas histórias.
dar nome a essas mulheres, dar nome, né? Na verdade, não dar nome, mas trazer esses nomes a uma visibilidade merecida. Porque quando a gente vai ver a história da escravidão no Brasil, a gente não conhece o nome dos escravizados. Né? É como se fosse uma massa de pessoas e todas essas pessoas tinham nome, tinham histórias, tinham narrativas. E quando a gente quer construir nossas próprias histórias, a gente dá nome a essas pessoas e conta as histórias delas e entende que elas fazem parte de um contexto muito maior que a história do nosso país. Então, eu acho que conectando com a questão de contar as nossas próprias histórias, né, as histórias que queremos contar, tem muito a ver com que cada um de nós pegue o poder da nossa caneta, seja para escrever nossas histórias aqui, literalmente, seja para votar no próximo ano, né, para mudar a perspectiva que a gente já tem construído da elite do atraso, né, que o Gessé aqui muito brilhantemente fala. A gente precisa entender o quanto a gente, de fato, muitas vezes é conivente com a corrupção, com o racismo, e vive nessa estrutura, e só quando a gente se torna parte do problema, a gente também se torna parte da solução e entende que a gente é coprotagonista e precisa escrever a história de uma forma diferente. Então, eu espero que as histórias que a gente possa contar sejam histórias onde a gente, especialmente como população negra, pobre, como mulheres, possamos pegar as canetas dessa história e escrever histórias diferentes. Obrigado, Luana. Professor Sodré, recentemente, né, o senhor publicou um texto na Folha falando da importância de celebrar Zumbi dos Palmares e como a experiência, né, da República de Palmares, ela é, na verdade, uma experiência muito mais democrática e muito mais inclusiva do que a República que a gente veio construindo desde o século XIX. Queria perguntar para o senhor também sobre essa importância de recuperar as experiências afro-brasileiras à medida que a gente conta a nossa história e como isso pode nos ajudar hoje em dia. Boa tarde, bom dia. Uma honra estar aqui ao lado de escritores importantes. Veja, eu tenho uma visão menos catastrófica, digamos, da história brasileira. O que eu acho é que há um mito da divisão do país entre atraso, entre o arcaísmo e a modernidade. Na realidade, e na verdade, são muitos os Brasis. Já houve no passado uma tese de um francês, Jacques Lambert, que falava em dois Brasis, dois Brasil. Um Brasil arcaico e um Brasil moderno. Na verdade, o Brasil se caracteriza por uma heterogeneidade radical. São múltiplos, são inúmeros modos de vida, e cada um desses modos de vida poderia constituir uma nação diferenciada. Se eu olho do ponto de vista da nação, que eu vou chamar da nação afro, a realidade é bem diferente do que aquela contada pelos livros oficiais, os livros de sociologia. Você pegue, por exemplo, a questão dos negros na Bahia. Na visão oficial, houve uma escravidão, um escravagismo, que soterrou, que submergiu, e isso é verdade. Isso é verdade, quer dizer, você pega o Rio de Janeiro sob o Império, sob Dom Pedro II, 4/5 da população eram escravizados e trabalhavam sob tortura. A tortura era institucionalizada e não se podia nem falar nisso no parlamento, era proibido falar de escravidão e tortura durante Pedro II. Mas isso não foi geral. Esse Estado não foi geral. Na Bahia, por exemplo, eu vou citar que se não aparece nos livros, a não ser em livros locais, no início do século passado, os professores de matemática e de piano em Salvador eram todos negros, alguns descendentes de gente que participou da Revolta dos Malês, eram professores de piano e de aritmética e de matemática, letrados. Houve uma classe média negra na Bahia, ligada, por exemplo, à Revolta dos Alfaiates, à profissão dos alfaiates, da ourivesaria, dos lustradores,
que valorizavam muito, e eu conheci, o primeiro intérprete da Petrobras na Bahia era um negro, uma família de negros que eu conhecia bem, eu vivia, que falava fluentemente inglês, francês e alemão, sem uma formação ortodoxa, uma formação heterodoxa. Então, é preciso reolhar a história do Brasil a partir das insurgências que não foram apenas armadas, mas foram também simbólicas culturais. Eu falo de dentro de um tipo do que eu considero insurgência cultural, que é a liturgia afro-brasileira. A liturgia das grandes casas matrizes do candomblé no Brasil, que estão na Bahia, estão no Maranhão, estão em Pernambuco, e cuja história não se conhece nada. Então, pintar o escravo no Brasil, ou o afrodescendente, apenas como objeto de chicoteamento, é real em parte, e em outra parte não é real. Essas insurgências não foram apenas as armadas, que Zumbi representou. Essas insurgências foram também culturais, simbólicas e são desconhecidas, eu diria, até hoje. O ponto de vivência, o ponto de esclarecimento desse outro pertencimento dos negros aqui no Brasil começa com a entrada nas matrizes litúrgicas, nas grandes casas de candomblé. Eu não vou continuar a falar, porque isso é uma introdução, mas eu só queria dar um pequeno detalhe. Durante muitos anos, foi professor no Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, o professor Agenor Miranda Rocha. Não era negro, era um homem branco, claro, de olhos azuis, que era o grande babalaô, o grande jogador de búzios das grandes mães de santo na Bahia. Eu tenho um livro sobre ele, chama-se Um Vento Sagrado, e foi muito amigo meu e amigo da minha companheira, a professora Raquel Paiva. O professor Agenor era professor do Pedro II, foi professor do Pedro II, foi do Instituto de Educação. Praticamente lá, durante a vida inteira dele, ninguém sabia que ele era a vida, a raiz dele, era uma posição litúrgica nos cultos afro-brasileiros. Era um dos maiores conhecedores do candomblé, dos cultos, um homem culto, tocava piano, fazia canto lírico, tem gravação dele com Bidu Sayão. É uma pequena história aqui do Rio de Janeiro, uma história que ninguém conhece. Então, há um Brasil subterrâneo, há um outro Brasil que começa a ser descoberto agora, quer dizer, começa a ser revelado agora. Mas esse Brasil sempre esteve aí. E eu digo, esse Brasil é um tipo de insurgência. Esse Brasil é uma insurgência. Eu tenho, portanto, só, antes de terminar, a fazer um elogio ao Gessé de Souza, que eu acho que, na sociologia stricto sensu, é a única pessoa que efetivamente juntou à análise nacional a questão do racismo, a questão da desigualdade social por raça. Isso não é comum na sociologia brasileira. Não é comum. Daí, de certo modo, o êxito que ele tem, que é merecido. Legal. Bom, Gessé, depois desse elogio, vamos para você. Você questiona, como o professor Muniz adiantou, a interpretação dominante que a gente tem da história do Brasil, do brasileiro como um povo que é pura afetividade, pura cordialidade, em oposição a outros povos que seriam mais pragmáticos, mais racionais. Na sua interpretação, esse tipo de visão é inclusive racista. Essa divisão entre razão e afetividade estaria no cerne do nascimento do racismo. E hoje em dia essas interpretações têm sido muito questionadas também pelo movimento negro, que questiona como esses pensadores não problematizaram o suficiente a maneira violenta como o negro foi introduzido na sociedade brasileira. Queria que você explicasse um pouco para a gente qual a importância de rever essas interpretações da nossa história que são canônicas e como elas nos influenciam até hoje para o bem e para o mal.
Antes de tudo, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, todos os que encontraram o caminho até aqui, e a minha alegria de participar dessa mesa. Não é? Juan leu todos os livros, isso não é também comum em quem coordena mesas, normalmente. Tive o enorme prazer de conhecer Luana hoje, e queria muito agradecer ao meu colega Muniz Sodré pelas palavras gentis. Eu acho que a forma, uma coisa extremamente importante para que a gente entenda como funciona a dominação política, né? É que as ideias, elas não ficam nos livros. As ideias, elas não ficam nas bibliotecas. As ideias não ficam nas universidades. As ideias vão por caminhos, né? Cotidianos, entrar no que a imprensa diz todos os dias, no que o cinema diz, no que o teatro diz, no que a gente vai conversar depois em todos os botecos, né? Essas ideias não são nossas. A gente imagina que sim, porque a gente imagina que está criando, né? Essas ideias são naturalizadas. Essas ideias foram criadas por grandes pensadores. É no tesouro de ideias de grandes pensadores que a imprensa, o teatro, o cinema, as universidades, as escolas e nós, seres humanos, montamos a nossa interpretação do mundo. Isso é extremamente importante que a gente saiba, né? Ou seja, o que Sérgio Buarque diz, que é o maior, o mais influente, no sentido de mais influente pensador brasileiro, né? Não está nos livros de Sérgio Buarque, está na cabeça de cada um de nós hoje em dia, né? É assim que a dominação política, social e econômica se reproduz, né? Para que a gente seja dominado, a gente tem que acreditar no que o dominador diz para a gente, né? Entende? Quer dizer, então, criticar essas ideias é o principal passo político para qualquer renovação do país. Estava conversando com Luana, infelizmente, parece que nenhum partido de esquerda compreende isso. Quem compreendeu isso foi Getúlio Vargas, né? E Getúlio Vargas, é importante para responder essa questão, porque Getúlio Vargas vai ter o primeiro governo inclusivo e antirracista no Brasil, né? Ele vai perceber o Brasil como fonte da identidade africana e vai ter orgulho disso. Claro, foi a ideia que Gilberto Freire vai tentar montar do bom mestiço. Porque o que é que existia antes? Existia que o povo brasileiro era visto como o lixo da história, né? Por todo mundo, né? E quando Getúlio diz, não, eu quero montar uma sociedade democrática inclusiva, né? Eu vou ter que mostrar que esse povo não é uma coisa que você joga no lixo e vai pegar brancos na Europa, né? Entende? Então a lei dos 2/3 é isso, emprego para mestiço e negro, que não tinha, né? E vai montar o quê? Vai montar um orgulho brasileiro. Tudo que a gente liga com brasilidade, como hospitalidade, calor humano, etc., etc., tem a ver com o que foi formado nessa época e não existia antes, né? Agora, a elite não gostava de Getúlio. Por que a elite não gostava de Getúlio? Né? Porque o que a elite quer, a elite de São Paulo, que é a mais importante, mas todas as outras são inclusive piores, né? Ela quer o quê? Ela quer roubar. Quem rouba é a elite, né? A elite rouba o quê? O orçamento público, antes de tudo, bota no bolso, né? E não paga imposto que põe nos paraísos fiscais, né? Quem é ladrão no Brasil, pessoal, né? Vamos botar isso na cabeça, né? É a elite. A elite rouba e tem toda a imprensa, comprou todos os jornais para mentir. O esquema de dominação no Brasil a elite rouba e a imprensa mente, né? E nós somos imbecilizados por essa história. De que modo a gente é imbecilizado? Ora, a elite conseguiu intelectuais, Sérgio Buarque à frente dele, mas não é só Sérgio Buarque, não. 99% dos intelectuais brasileiros seguiram e seguem Sérgio Buarque até hoje. O que é que Sérgio Buarque vai dizer? Getúlio Vargas tinha dito que o povo brasileiro é um povo legal, que você pode contar com ele para o trabalho, para tal, para parar, mas não é assim não. Esse povinho é um povinho ladrão, inconfiável,
né? Como a classe média branca vinha da Europa e se achava, como se acha até hoje, europeia, e tem menosprezo e humilha o povo, mestiço, pobre e negro, até hoje, né? E a elite, por uma ideia maluca, mas que todo mundo acreditou nisso, se achou americana, né? Em São Paulo é isso, tem a coisa do bandeirante como americano, pioneiro, uma loucura completa, uma fraude, mas você acredita no que quer, né? Então você teve o quê? A elite se acha americana, a classe média branca se acha europeia, e aí o Brasil vai ser interpretado vendo um povo, 80%, mestiço, pobre e negro, como corrupto, como ladrão, como votando em ladrão, etc., vindo de 800 anos atrás de Portugal, que é uma bobagem. Não existia escravidão em Portugal, então nós somos montados por instituição. A gente pode falar português, torcer pelo Vasco da Gama, gostar de sardinha, mas significa que a gente é português, né? Aqui nós somos filhos da escravidão, né? Agora, a elite montou o quê? A ideologia perfeita que nos domina até hoje. Qual é essa ideologia? Que joga o roubo que é feito pela elite para a política. A única verdade é que se rouba na política também, muito menos em comparação. O que o Lira e a turma do Bolsonaro está roubando no Congresso agora é muito. São 11 bilhões, não é isso? Mas são 2 bilhões de dólares. Compare com o roubo anual, só da evasão de renda que os ricos fazem, são 600 bilhões ao ano. É 300 vezes mais do que toda a corrupção política. Um crime que a elite faz. Um crime. Quando você convence um povo que a corrupção e o problema é na política, não é? Entende? Que é 300 vezes menor, porque dinheiro é quantidade, 300 vezes menor do que um crime da elite, é porque você imbecilizou a sociedade como um todo. É isso que eu denuncio, né? Uma concepção fraudulenta, maldosa, que culpa o povo pelo atraso, é isso que é. E aí você cria o quê? Uma tradição de pensamento que vai criminalizar o Estado, estigmatizar o voto e a participação popular e criar a cultura de golpes de Estado que prevalece até hoje no Brasil. Porque esse é o voto do mestiço, negro e pobre, ladrão inconfiável, então ele vale pouco. Então você pode ter golpe de Estado toda vez que tiver um líder popular querendo incluir pobres, negros e mulatos. Foi isso que aconteceu em todos os golpes de Estado. Getúlio Vargas, Jango, Lula e Dilma. A classe média branca e a elite não tem nenhum problema com a corrupção. A corrupção de Temer, Aécio, aquelas malas filmadas, né? A maior corrupção mais comprovada no Brasil. Quem foi que viu um branquinho histérico em Copacabana protestando contra a corrupção naquela hora? Ninguém saiu, né? Entende? Agora, quando é um governo que está incluindo o povo, aí você vai ter, né, a classe média branca saindo às ruas. Ou seja, não é corrupção, é para não incluir negros, mulatos e pobres. Ou seja, é racismo. Esse falso moralismo canalha da classe média branca e da elite brasileira é uma forma de ser racista, fingindo que se superou o racismo. Porque você usa um outro tipo de racismo, que é esse tema que eu procurei aprofundar no meu livro. O racismo tem máscaras, né? Desde que você possa animalizar e criminalizar, né? Ele pode ser o negro, pode ser o delinquente, o ladrão, o criminoso, assim, que você vai construindo, né? Aí o criminoso é construído quando o negro tem um baseado no bolso. Aí ele vai 15 anos preso, não é isso? Aí o ministro da Economia que vende a Petrobras, né? Entende? Certamente com participações em paraíso fiscal, etc. Não é isso? Que deixa todo mundo pobre, encarece tudo aqui pra gente. Esse é herói, é negócio, isso não é crime. Percebem isso? Né? Isso é montado por ideias, pessoal. Ideias. A gente é imbecilizado por ideias dominantes que a imprensa vai depois, né? E a gente precisa denunciar isso. Foi isso que eu procurei fazer no meu trabalho. Gessé, para a gente continuar aqui, eu acho que seria interessante a gente
entender um pouco melhor alguns dos conceitos que você usa no Como o Racismo Criou o Brasil, que eu acho que vão ser interessantes, inclusive, para a gente ouvir depois as opiniões da Luana e do professor Sodré. Você diz assim no livro: o racismo racial é o elemento central da sociedade brasileira moderna e o grande responsável pelo atraso moral, social e político do Brasil. Você usa vários adjetivos no livro para se referir ao racismo, né? Tem o racismo multidimensional, o racismo racial, o racismo de classe. Geralmente a gente entende o racismo, né, como relacionado ao fenótipo, à cor da pele, à origem étnica de uma pessoa. Eu queria que você desse uma breve explicação do qual é a diferença entre o racismo racial e o racismo multidimensional, e como o racismo racial se tornou esse elemento central da nossa sociedade até hoje. Obrigado por essa questão, Juan. Eu procuro mostrar, pessoal, né? A minha compreensão é de que, na sociedade brasileira, como na americana, os racismos são vários, né? Não tem nenhum motivo a gente dizer que exista machismo, ou seja, homens são ligados ao espírito. Toda a relação, quando você quer humilhar alguém, explorar alguém, oprimir alguém no Ocidente, não posso entrar nisso agora, leia um livro que está explicadinho lá, você tem que ligar quem domina ao espírito, porque quem domina tem que achar que está dominando por boas razões, e o espírito é tudo aquilo que a gente admira. O espírito era, no cristianismo, caminho para Deus, e no mundo secular, pós-religioso, o espírito é o quê? É aquilo que o filósofo Kant, grande filósofo alemão, nos ensinou. A mistura de inteligência, moralidade, como honestidade, por exemplo, e capacidade estética, de você perceber beleza, etc. Né? Isso é o que nos liga ao divino. Cada um de nós, quer a gente tenha consciência disso ou não, não importa, a gente vai achar bonito, virtuoso, tudo que está ligado ao espírito. Né? Quando você quer dominar um gênero, uma raça, uma classe ou uma cultura, você diz que aquela cultura, gênero, raça ou classe está ligada ao corpo, que é o que nos liga aos animais. Percebe? O espírito é divino. Se é corpo, ou seja, afeto, sexo, agressividade e tal, é animalizado. Né? Quando você quer ser racista, né, você tem que desumanizar o seu... e só se desumaniza, né, tirando a dimensão espiritual que nós temos e nos reduzindo a corpo e a animal. Né? Por conta disso, o homem é ligado ao espírito, a mulher ao corpo. É uma loucura. Não me pergunte quem inventou isso, mas é assim que os homens e as mulheres se percebem. Né? As classes altas são ligadas ao espírito. Classes superiores comandam, têm o conhecimento, etc. As classes inferiorizadas trabalham com o corpo, braçal, é animal. Né? As culturas do espírito, Europa e Estados Unidos, supostamente culturas da inteligência, da honestidade, etc. e tal, não é isso? E aí as culturas dominadas, América Latina, África e Ásia, culturas do afeto, da corrupção e tal, não é isso? E o negro, ou seja, o branco ligado ao espírito e o negro ao corpo. Né? Essas coisas se substituem, pessoal. Né? O que foi que Sérgio Buarque, toda essa tradição de pensamento brasileiro fez? Ora, como Getúlio Vargas interditou o racismo explícito, não é que ele tenha acabado com o racismo. O racismo não se acaba assim, de uma hora para outra. Né? Mas ele interditou, né, que você pudesse publicamente ser racista. Bolsonaro permitiu isso de novo. Né? Mas até Bolsonaro não era possível você ser racista e canalha, né, na esfera pública. Tá? Era em casa, né, tal, a boca pequena. Mas o que foi que a elite fez? Ora, como é que a gente pode reproduzir o racismo? Porque o racismo é importante para quê? Porque você tem que criar um povo que não vai competir com a classe média branca, porque o capital cultural, o conhecimento, a universidade fica com ela, e não vai ser ajudado ou porque afinal são os pobres que pagam esse orçamento público, mas a elite não quer que nem 20% dele seja distribuído com o povo. É isso, esse é o problema de Lula, de Getúlio, né? Porque eles vão distribuir 20% do orçamento público para quem paga o orçamento público. Essa que é a canalice brasileira. Né? Aí você tem que inventar uma justificação para isso. Você não pode mais usar a raça, você vai usar o quê? O racismo cultural, que é o que os americanos usam contra o Brasil. Foi o que o Brasil fez. Olha,
eu vou entregar o petróleo, tudo que eu tenho, a Petrobras, etc, etc, porque a gente tem supostamente políticos corruptos, para esses americanos que são lindos, né? Inteligentes e honestos, né? Vamos dar tudo que a gente tem para os americanos. É isso que a gente faz há 100 anos, inclusive. O que é que a elite, a classe média branca fez? Usou o mesmo preconceito que os europeus e os americanos usam com o mundo todo para saquear o mundo inteiro, para saquear o próprio povo. E se põe como sendo honesto, mais inteligente, etc. E que o povo é desonesto, afetivo, corpo. Reduz o povo brasileiro inteiro ao corpo. E aí, os teóricos de esquerda dizem, veja que concepção crítica, meu Deus do céu. Que ridículo isso, entende? O cara que criminaliza o próprio povo é saudado, né? Entende? Como sendo crítico, verdadeiro, etc. Isso é um negócio absurdo. A gente convive com isso, né? E domina até hoje, pessoal, a esquerda e a direita, né? Quebrando essas ideias que ele vai quebrar e sendo inteligente para perceber que racismo, inclusive o racismo racial, tem que se mascarar de outra coisa, né? O que foi que o brasileiro fez? O que foi que o Brasil fez? Ele criticou o racismo? Não. Ele mascarou o racismo, né? Nessa coisa de corrupção, para dizer que o povo é que é ladrão e não a elite, que é quem é verdadeiramente ladrão, né? É o ladrão da história, né? Para transformar o canalha racista das classes médias e alta brasileira num campeão da moralidade pública. Foi isso que o pensamento brasileiro é hegemônico até hoje, dito por toda a imprensa. Esse é o material do dia de toda a imprensa, até hoje. O que é Sérgio Moro, se não mais uma nova versão dessa canalice brasileira? Né? Entende? É isso, no fundo. Legal. Luana, muito do que o Gessé falou e dos conceitos que ele apresentou, a gente percebe também no seu livro de maneira bastante prática, né? Você acaba mostrando como eles aparecem no dia a dia do Brasil, né? Você mostra, por exemplo, como esse rebaixamento dos negros no Brasil passa por várias coisas, né? Desde a questão da autoestima, a demonização das religiões afro-brasileiras. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre como você percebe o trabalho que o racismo faz no Brasil e a dificuldade de combatê-lo. E queria que você falasse também sobre o conceito de identidade, né? Você é diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, e o Brasil tem várias identidades, né? Queria saber até que ponto isso é, entre aspas, um problema para o combate ao racismo, porque tem uma dificuldade até de saber, às vezes, algumas pessoas quem é negro no Brasil, quem é mestiço. Você até conta no livro, né? Algumas pessoas chegam para você e falam, então, meu pai é negro, mas eu nasci claro, então tem gente que acha que eu sou branco, tem gente que acha que eu sou negro. O que você acha que eu sou? Como que a gente vê? A gente tem uma política, né, de embranquecimento das populações também histórica, né? Seja por imigração, seja por considerar branco quem está numa classe social mais elevada. Como você vê isso? Bom, obrigada pela pergunta, né? Eu acho que tudo que o Gessé traz, e obviamente o Muniz, eles nos ajudam a dar nome a coisas que a gente passa ao longo da vida, né? E a partir do momento que eu consegui nomear o que era o racismo, né, e a estrutura de poder que se engendrava na sociedade, como eu fazia parte dessa estrutura enquanto mulher negra, nascida aqui na periferia, na zona norte do Rio de Janeiro, na Penha, e quanto as minhas oportunidades estavam limitadas muito por conta dessa estruturação do que é o Brasil hoje, fez todo sentido para mim usar a minha voz para tentar trazer isso à tona e começar a dar nome àquilo que eu passava, né? Porque às vezes a gente passa a vida sem saber dar nome àquilo que a gente passa, né? Quando a gente vê o que a gente hoje chama de corrupção, por exemplo, entende que isso tem a ver com a estrutura da escravidão no Brasil. E quando a gente tenta colocar ali areia em cima disso, sem olhar para esse passado e dar nome para isso, e que isso é consequência hoje da gente ter uma sociedade tão dividida, é fundamental a gente saber dar nome às coisas. E aí, isso foi me levando muito para os estudos das identidades, especificamente mais até como foco as identidades raciais no Brasil. A minha dissertação de mestrado eu falo sobre isso no trabalho de conclusão de curso, que é a origem do Identidades do Brasil, fala sobre isso, muito bebendo de fontes maravilhosas como essas que a gente está vendo aqui, né? Gessé, Muniz, são fontes para mim. E assim como Kabengele Munanga, Lélia Gonzalez, enfim, tantos pensadores e pensadoras absolutamente importantes, Daniel Munduruku.
E aí, ao esbarrar com pessoas, pensando aqui na tua provocação sobre a questão das identidades, essa questão da miscigenação no Brasil, ela, de um lado, obviamente, ela nasce com essa ideia de embranquecer, né, o país, e está muito ligada a essa questão de melhorar, enfim, intelectualmente a população, muito por essa estrutura de poder que coloca o branco como mais inteligente, como o mais bonito, etc. e tal, e o negro, né, como ligado à carne, como ligado ao menor, ao corpo, aquele que precisa exercer cargos operacionais, enfim. E quando eu pergunto às pessoas sobre isso, né, que justamente a minha dissertação e muito do que eu faço hoje no Instituto de Identidades do Brasil é despertar esse tipo de discussão, muitas das pessoas negras que eu entrevistava, por exemplo, não sabiam das suas origens. Então a pessoa falava, bom, eu sou negro, eu não sei qual é o nome da minha avó, nem da minha bisavó, nem da minha tataravó, eu também não sei qual profissão eu vou exercer, isso no ambiente universitário, que foi onde eu comecei a minha pesquisa. E aí os brancos com os quais eu dialogava, muitos deles diziam, ah, não, mas o meu avô trouxe uma empresa aqui para o Brasil, o meu tataravô fez isso, isso e aquilo, e eles sabiam demarcar as suas histórias. Isso, para mim, era algo, foi uma descoberta, assim, muito importante, obviamente, para mim, mas isso já estava posto, né? O próprio Simão Schwartzman já falava sobre isso nos estudos que ele fez quando estava no IBGE. Então, o quanto os brancos sabiam dar nomes às suas histórias, o quanto haviam heranças culturais, simbólicas, materiais ali presentes, né? O fato de você saber contar a sua história é uma herança, né? Então, muitas das pessoas negras não sabiam contar essas histórias porque, de fato, existiam laços rompidos, né? Laços rompidos com a escravidão, laços rompidos com o processo de gentrificação, né? Os documentos ali no processo das remoções da favela, da Praia do Pinto, para serem colocadas em várias áreas diferentes, como eu falei, Vila Aliança, Cidade de Deus, Cidade Alta. Então, a gente perdeu os documentos, a gente perdeu muito das nossas histórias. E daí vem as várias dúvidas. Aí você tem alguns processos de miscigenação na família, e aí as pessoas acabam perdendo as suas próprias identidades em vários sentidos, tanto no termo documental, quanto de conseguir se reconhecer. Então, primos, amigos, famílias, né? A partir do momento que você tem algum grau de miscigenação, as pessoas já não se reconhecem mais como negras. Elas dizem, ah, mas eu não sou tão negro assim, eu sou café com leite, eu sou bombom, eu sou chocolate e tal. Só que, pelos discursos, elas passam pelas mesmas discriminações que quem se autodeclara como preto. E aí eu fui percebendo sobre, obviamente, a discussão que a gente estava tendo na academia, né, a discussão que a gente estava tendo enquanto IBGE, né, no censo do IBGE, que determina as 5 possibilidades de autodeclaração, preto, pardo, branco, amarelo e indígena, estavam postas para uma gama de pessoas, mas não estavam postas ali no dia a dia de muitas outras que não conseguiam se autodeclarar. Inclusive, até hoje, o termo pardo causa muita polêmica e tal. Enfim. E aí, essas pessoas acabavam se desvencilhando dessa identidade negra, porque ser negro no Brasil, durante muito tempo, era algo muito pejorativo. Então, você alisa o seu cabelo, você tenta quebrar essas identidades para não sofrer os efeitos, ainda que isso não quebre os efeitos, né, na vida real para você. Né? Você sofre ainda com esses efeitos do que é o racismo estrutural, mesmo alisando o cabelo, mesmo tentando se vestir de maneira diferente, etc. e tal. Então, ao despertar esses debates sobre identidades, muitas pessoas nos procuram para tentar se entender nessa visão identitária, né? Só que, no Brasil, de fato, a gente construiu esse processo de miscigenação, isso dificulta as pessoas a se autodeclararem, mas a gente ainda defende que esse processo de autodeclaração deva seguir os parâmetros hoje do IBGE, que são o das 5 possibilidades de cor e raça, porque é uma forma que a gente tem de minimamente detectar onde estão as desigualdades. Porque quando a gente tem ali, no IBGE, 136 opções de cor e raça, né, no censo de 1973, por exemplo, a gente percebe que essas cores e raças, elas estão tão difusas que dá a impressão que tudo é muito fluido, né? Quando você dá muitas opções para as pessoas se autodeclararem e alguém se autodeclara como café com leite, cor de bombom e tal, enquanto a gente sabe quem é que sofre dos efeitos da desigualdade racial no Brasil, né? São as pessoas que têm a pele escura, são os pretos, os pardos e os indígenas, ou seja, os negros e os indígenas, né? Essencialmente são aqueles que sofrem as principais mazelas sociais do Brasil por
conta de um processo de escravidão. São aqueles que vão exercer os cargos de menor salário, né? Então, por exemplo, eu lembro sempre discutindo isso com crianças e adolescentes. A gente uma vez colocou a música Mama África, né? Então, as primeiras estrofes da música é: Mama África, a minha mãe é mãe solteira que tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira das Casas Bahia. Essa é a realidade de muitas mães negras que têm cargos operacionais, né, que vão exercer os cargos de menor-valia, que são muitas vezes mães solo, e essas identidades são identidades que nos compõem, e a gente acha que é algo isolado, mas isso foi parte de um projeto de constituição do nosso país. E quando a gente percebe o quanto o racismo ele recorta, né? Então, essa Mama África não era a mesma mãe das pessoas brancas que eu entrevistava lá. A mãe dos brancos, né, da PUC do Rio, que foi onde eu estudei, elas eram mães que trabalhavam em empresas, que estavam em outros patamares sociais e que frequentavam outras esferas. E aí a gente percebe que é um país dividido. E ao saber dar nome a isso, que aí eu vou concluir minha fala, a gente consegue minimamente entender que a gente é parte dessa estrutura e que a gente precisa conseguir dar nome a essas divisões raciais que a gente tem hoje na sociedade para conseguir avançar, porque senão a gente fica achando que a gente é só um país subdesenvolvido e que aqui nada funciona, como se o racismo fosse só aqui ou que as desigualdades fossem só aqui, mas as desigualdades estão por todos os lugares, só que em alguns lugares a gente sabe dominar mais isso, né? Como nos Estados Unidos, a gente entende ali onde estão os racistas, né? Quando a gente vê George Floyd, as pessoas não têm dificuldade de identificar que aquilo é racismo, mas quando João Alberto morre aqui, ou quando a cada 23 minutos morre um homem negro, a gente acha que é por conta das desigualdades socioeconômicas. E não é, gente, isso é parte do nosso racismo estrutural. A gente precisa aprender a dar nome ao que acontece. A gente precisa parar de achar que o racismo é só lá fora. O racismo está aqui na nossa frente. Está com quem pode acessar esse espaço ou não. Né? Então, a gente precisa aprender a dar nome. A gente sabe hoje a cor de quem faz, por exemplo, de quem é empregada doméstica na casa das pessoas. A gente sabe a cor da caixa, da empacotadeira das Casas Bahia. A gente sabe isso. Isso fez parte de uma segregação racial que o Brasil passou, só que ele dá outros nomes a isso, que é um pouco do que o GC também traz. A gente vai dando outros nomes para conseguir mascarar esse racismo que a gente tem. Então, parte do meu trabalho é para a gente conseguir dar nome, é para a gente conseguir identificar que as nossas próprias vivências pessoais, elas estão absolutamente conectadas com as dinâmicas raciais. Vou dar aqui um último exemplo, que é uma colega minha que está pesquisando sobre isso, que é o número de matches que uma mulher negra recebe, por exemplo, num Tinder da vida. Né? A gente é muito menos acessada, até mesmo em aplicativos de namoro, de relações. A gente é menos acessada pelos RHs das empresas. Isso não é por acaso, isso é fruto de um racismo estrutural. Então, a gente precisa parar de dizer que não é racismo, que isso são outras coisas e começar a dar nome às coisas. Então, parte do meu trabalho é conseguir fazer com que a gente consiga dar nome às coisas que a gente vive para que a gente consiga vencer essas mazelas. Professor Sodré, queria te ouvir também sobre isso, mas eu queria acrescentar uma pequena questão que tem a ver com o seu livro Sociedade em Civil, que acho que está ali. Nesse livro, o senhor descreve a sociedade em civil como um ordenamento humano regido globalmente por tecnologias de comunicação, solidárias à transformação no modo de acumulação do capital, as formas clássicas de representação do mundo, mas também ambiguamente atravessada pela incitação generalizada à reinvenção institucional. No seu livro Sociedade em Civil, ainda que o Brasil não seja literalmente citado, especialmente o Brasil atual, a gente reconhece muito dele ali, né? Desde as mudanças econômicas, os algoritmos, a ascensão da extrema-direita, a essa incivilidade. Mas me parece que o molde de pensar a sociedade civil acaba sendo sociedades europeias, americanas, que têm instituições democráticas sólidas, que tiveram outro tipo de formação social. Uma vez que a gente, se contar todos os nossos períodos democráticos, não dá 60 anos, e o Brasil é um país marcado por mais de 300 anos de escravidão, a gente já foi uma sociedade civil ou a gente é incivil desde sempre? Olha, Juan, eu não queria me afastar tanto do tema do debate, porque o Gessé e a Luana tornaram esse
tópico tão atraente, tão atrativo, que eu sinto que eu deveria, antes de responder concretamente a sua questão, dizer alguma coisa sobre isso. Eu acho, bom, primeiro, há uma grande diferença para mim entre o racismo brasileiro e o racismo americano. Existe uma universalidade no racismo, mas as formas de concretização, de realização dele são diferentes. O racismo americano é um racismo de ascendência. É um racismo que a medição de quem é negro e branco começa debaixo da pele, que começa por sangue. O brasileiro é epidérmico, é a cor da pele, é um racismo de status. E é um racismo que eu acho que o Gessé tem razão nesse título do livro dele, O Racismo Criou o Brasil, mas eu me pergunto a partir de que data foi que criou. Porque, para mim, esse racismo brasileiro que se intensifica hoje começa com a abolição. A abolição, a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, acabou com a estrutura, a sociedade estruturada pelo trabalho escravo. Portanto, não há dúvida que a abolição acabou com o regime escravagista no Brasil. Mas aí começou alguma coisa pior, que foi o racismo sistemático, o racismo disseminado. Eu acho a palavra estrutural problemática, para mim é teoricamente problemática, mas aceito que ele é disseminado. Eu chamo isso a forma social escravista. Quer dizer, acabou a sociedade escravagista, mas começou a forma social escravista. E essa forma social escravista é uma espécie de imagem expandida do escravagismo. Por que essa diferença? Porque no Império, no Segundo Reinado e no Império, os negros, aqui no Brasil, havia uma elite que assumiu posições de poder. O Abdias Nascimento dizia, muito tempo depois, foi muito meu amigo, o Brasil não tem um embaixador negro. Foi Raimundo Souza Dantas depois com Jânio Quadros. Não é verdade. Metade do século XIX, o primeiro embaixador negro na Inglaterra, o primeiro embaixador brasileiro na Inglaterra era um negro, Francisco Jeriacaiaba Montezuma, um baiano. Figuras de poder, ministros, artistas, intelectuais negros emergiram durante o Império aqui no Brasil. Isso acabou quando a abolição começou. Por quê? E finda a estrutura econômica, política e social consolidada, finda com a Lei Áurea, com a abolição, as elites dirigentes precisavam manter o racismo e manter o escravagismo de outra forma, de outra maneira. Então, para mim, efetivamente sério, e isso foi mantido, claro, por ideias também que vinham da sociologia, que vinham da antropologia, com honrosas e raras exceções, como Florestan Fernandes, como Ottaviani. Mas você leu o livro do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, sobre escravidão no sul do Brasil, os negros não tiveram protagonismo nenhum, como nós sabemos que tiveram na formação do Rio Grande do Sul, dos costumes e da cultura. Então, eu acho, embora as visões possam ser diferentes com relação a determinados aspectos, eu acho que não tenho nenhuma dúvida de que o grande problema nacional, grande problema brasileiro, começou primeiro pelo problema da terra, mas depois, e junto com ele, é o problema do racismo, é a divisão racial, e que não se explica em termos apenas econômicos, não se explica, na verdade, em termos econômicos, porque a questão econômica, a diferença de classe, não esgota a questão racial. A questão racial é maior do que isso, está além da divisão de classe. Então, nesse meu livro, A Sociedade Civil, o que me preocupou, eu não tratei de racismo nesse livro, praticamente. O que me preocupou ali, o que me preocupa, é essa passagem da era, digamos, industrial, a era metalúrgica, para essa era semiúrgica dos dígitos, dos números, a passagem para a era digital, é uma passagem em que o capital anexa não mais a força de trabalho,
do pobre, do operário, do negro, mas anexa a própria vida. E nessa anexação pelo capital das formas de vida, o racismo continua. E continua nessa forma, o BSE deu o nome de multidimensionalidade, eu diria de racialização de qualquer diferença. Vocês vejam, por exemplo, hoje o capital, os investidores estão preocupados com o ambiente, o meio ambiente. Chama-se ESG em inglês. Então, no limite, no horizonte dessa preocupação, poderia admitir que o racismo é uma coisa anacrônica e diz, e fala disso. Então, o racismo estaria condenado a desaparecer no ramo das novas tecnologias do selfie, mas não desaparece. Por quê? Porque nessas novas profissões criadas, por esse modo como o capital se organiza e como a industrialização hoje se orienta, as tarefas menos bem pagas, as tarefas mais humildes, as tarefas que têm menos garantia de direito se destinam às classes pobres, do quais os negros fazem maioria. Você pega um entregador de aplicativos. Entregador de aplicativos, desses aplicativos de comida ou do que seja, são mal pagos, não têm direitos trabalhistas, não existe. Eu chamo a racialização do trabalho. Então, há novos tipos de racialização do trabalho, que inclui, inclusive, gente de pele clara. Portanto, vejam só, a questão do racismo no Brasil, ela não foi tocada, não foi sequer tocada por essas novas formas de acumulação do capital. Ela permanece disfarçada, como dizia ser, mascarada, no interior da passagem do capitalismo industrialista para o capitalista financeiro, que é o capitalismo que rege hoje os destinos do país. Os novos conselheiros econômicos dos aspirantes ao poder, dos candidatos à presidência, não são mais economistas como no passado eram Celso Furtado, Raul Prebisch, da Argentina, Maria da Conceição Tavares. Não, são operadores da Bolsa, são pessoas que enriqueceram na Bolsa, como é o atual ministro da Economia, aliás. Essa gente e esse tipo de capital não tem nenhuma preocupação com a realidade nacional, com a realidade das pessoas. Ele é totalmente abstrato com relação às condições de produção e com relação à vida das pessoas. É esse o poder a que o Gessé se referiu, que eu estou chamando de abstrato, é a diferença, digamos, entre o espírito e o trabalho, entre a lei e o indivíduo concreto. Essa diferença que se reproduz no Brasil, essa diferença está no Ocidente, porque o capital é abstrato com relação ao trabalho. E tudo que é abstrato tende a ser lei, tende a tentar dominar. Como a lei do patriarcado é abstrato com relação ao poder feminino, que é o poder de geração, poder de criação de gente, de produção de gente. Então, essa passagem para o capitalismo financeiro, para o turbocapitalismo financeiro, nessa passagem, a questão do racismo não é nem de leve resolvida. Ela é tocada, mas ela é mascarada e não é resolvida. E é nisso que nós entramos com esse novo tipo de gente que aparece aí se candidatando ao poder. O Gessé tem razão. Esses novos aspirantes ao poder é apenas o atual presidente que come com garfo. Come a mesa com garfo, com marmosa, mas é a mesma coisa. Isso aí. Agora a gente vai passar para algumas perguntas da plateia. As moças estão com o microfone aqui e ali. Acho que dá para tempo acho que de 2 perguntas. E pedir para vocês serem objetivos, por favor, nas perguntas. E também pedir para os nossos convidados tentarem ser breves para dar tempo da gente fazer uma boa quantidade. Passa o microfone ali para ele. Passa o microfone ali para ele, por favor. Eu quero fazer... Quero fazer uma pergunta para a Luana. Recentemente na internet, né, como artista, eu fiz um vídeo representando um Saci Pererê. E é um personagem que eu sempre amei desde criança. E
nunca ouvi falar sobre blackface, enfim. Mas o resultado foi uma coisa assim terrível, sabe? Eu fui julgado, eu fui taxado, fui chamado de racista, de tudo que eu poderia ser chamado por pessoas que não me conheciam. Pela primeira vez, eu me senti julgado pela cor da minha pele, porque me chamaram de branco fazendo branquice. Isso me entristeceu muito, né? E pessoas que não sabem do meu trabalho comunitário, da minha luta, de tudo que eu faço. Enfim, o racismo para mim nunca foi uma questão, né? Mas nesse momento foi uma questão. Longe de comparar isso com o que o negro sofre, mas pela primeira vez, né, eu senti, caramba, né, me julgaram pela minha pele. Longe, entende? Eu não quero comparar isso porque não tem comparação, eu não tenho poder de fala para isso. Mas lendo o seu livro, você fala sobre essa coisa do mais forte. Quando eu perguntei para o rapaz, né, que me agrediu, falei, poxa, você podia ter falado comigo de um jeito diferente, você não precisaria ter me agredido. E ele disse assim, a luta é violenta, a gente precisa ir com violência para ser ouvido. Eu fico muito triste de imaginar que alguém precisa achar que tem que ser violento para que eu entenda um racismo estrutural, um racismo disseminado. A minha pergunta é, será que tem que ser sempre mais forte? Será que não tem um caminho de amor, de diálogo? Como que a gente pode mudar isso, né? Existe? Qual a tua opinião sobre isso? Só queria fazer um complemento, que eu acho que a questão que ele levantou, a gente ouve muito hoje em dia, né, que o movimento negro talvez não estaria disposto a dialogar, as pessoas dizem que não conseguem conversar, e isso cria uma grande discussão, né, porque ao mesmo tempo que algumas pessoas não sabem como entrar nos assuntos, também as pessoas negras não querem ser professoras o tempo todo, né, não querem ter um papel de, além de ter suas próprias lutas, começar a ensinar. Mas eu queria que você comentasse sobre isso, por favor. Qual o seu nome? Perdão. Meu nome é Tiago, e desculpe mesmo a minha ignorância, né? Realmente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Esse é um espaço de diálogo. Obrigada pela tua pergunta, Tiago. Bom, primeiro eu quero falar sobre essa questão das pessoas negras muitas vezes serem colocadas como, por exemplo, as mais raivosas, etc. e tal. Geralmente, eu converto essa pergunta em... Se você visse pessoas como você, né, sendo mortas a cada 23 minutos, o que você sentiria? Eu diria raiva, no mínimo, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco as coisas, né? Achando que, mas as pessoas são raivosas, elas não querem explicar. Cara, a gente precisa se explicar o tempo inteiro. Isso é muito cansativo, né? Então, acaba que essa questão da raiva ou de um discurso que para muitas pessoas é interpretado como mais agressivo, ele precisa ser visto também sobre uma outra ótica, né? Que é, se você tivesse do outro lado, como é que você se sentiria, né? Certamente não contente, né? Então, acho que a gente precisa respeitar o discurso de quem não quer conversar, de quem precisa ser mais incisivo, de quem quer ser mais agressivo, sim, porque essa é uma forma de combater, ou até de evitar certos assuntos que para nós são muito recorrentes, né? Há pessoas que querem dialogar. Então, essa questão do mais forte, ele não é... no próprio livro, eu tensiono muito essa palavra, né? Porque, de fato, a gente precisa ser muito reativo em relação a algumas coisas. E, de outro, a gente também precisa relaxar um pouco mais, porque, de fato, até para manter a saúde mental e lutar contra a estrutura, a gente precisa também... se distensionar um pouco. Então, equilibrar um pouco essa fortaleza de precisar lutar e também de se autocuidar, né? Então, é um pouco disso que eu falo no livro. E aí, a outra pergunta dentro dessa questão de por que os negros são tão raivosos? Eu acho que a gente também precisava perguntar para o outro lado, especialmente para as pessoas brancas, por exemplo, por que as pessoas brancas são tão passivas em relação à luta antirracista? Por que as pessoas cruzaram os braços e muitas pessoas só conseguiram entender que existe racismo quando viram o caso de George Floyd, que é um caso dos Estados Unidos, sabe? E não se dão conta que o que aconteceu com George Floyd acontece no Brasil a cada 23 minutos. Eu acho que isso deveria espantar, não um discurso raivoso de uma pessoa que sofre uma violência simbólica e física a cada 23 minutos. Vocês não concordam?
eu acho que a gente deveria se espantar com a passividade do povo brasileiro, especialmente da população branca, mediante os casos de racismo e do nosso racismo de cada dia. É isso que deveria espantar, não o fato da gente ficar com raiva disso. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que a gente deveria entender um pouco mais. E aí, só finalizando, eu sei que a gente tem um tempo curto, sobre a questão que você trouxe do Saci. Assim, tem muitas camadas, né? Acho que a gente pode também conversar um pouco depois, mas é um processo de apropriação, é um processo de blackface, né? Como se você se pinta como uma pessoa negra para representar algo que representa uma pessoa negra, mas acho que não é só sobre você, é sobre a estrutura, porque às vezes a gente leva como algo pessoal, né? Poxa, mas por que eu estou sendo ofendida? Eu tenho tão boas intenções, né, para representar um personagem e tal. Mas quando a gente percebe que, ao longo da história, várias personalidades e personagens negros foram ou apagados ou representados por outras pessoas brancas e tiraram o protagonismo dessas pessoas negras da história, e você repete isso, não é só sobre o Tiago, é sobre, de fato, um processo em curso que, obviamente, deixa as pessoas negras com muita raiva mesmo desse processo de apropriação, porque nós temos sido apagados ao longo da história. Então, eu queria só que a gente saísse daqui pensando que não é só sobre as nossas intenções ou a nossa vontade de fazer. A gente precisa compreender a história como um filme, né? E não como uma fotografia do momento, como eu me fantasiei ou eu queria fazer uma representação simbólica naquele dia. Mas você não está sozinho, você faz parte de um contexto no qual as pessoas negras foram apagadas e personagens negros foram apagados, e que é importante que esses personagens sejam revividos, especialmente por pessoas negras, para que eles sejam, de fato, reverenciados por pessoas negras, sabe? Então, não é só sobre a sua vivência, é olhar a estrutura, entender mais sobre os processos de apagamento, de escravidão no Brasil, para que a gente consiga entender os contextos e aquilo que é mais apropriado fazer ou não. Eu acho que também é por aí, mas a gente pode falar mais sobre isso. Obrigada pela pergunta. Alguma pergunta do lado de cá, da plateia? Já está com o microfone? Desculpa, já tem uma outra pessoa ali. Boa tarde. Primeiro, obrigada. Foi incrível aí ouvir vocês nesse encontro. Eu tenho perguntas para os três, mas dada até a restrição do tempo, aí eu vou perguntar para o Gessé. Assim, em relação ao que ele traz para a gente lá na elite do atraso, né, o comportamento da nossa classe média, que eu acho que foi a grande responsável, talvez, me arrisco a dizer, pelo resultado que a gente viu aí em 2018, né, nas últimas eleições. Eu queria saber, assim, qual a sua perspectiva em relação a esse segmento, né, da classe média para 2022, se você vislumbra uma mudança de mentalidade, até por a gente ter atravessado essa crise sanitária e de, crise econômica em consequência, que não é a única consequência, né, enfim, de toda essa conjuntura que a gente está, né? Se você tem uma perspectiva pessimista, otimista, como que você enxerga como vai ser 2022? Maravilha. Eu acho assim, a gente não vai realmente, a classe média. Eu tive agora no interior de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. A minha palestra foi censurada pelo prefeito bolsonarista. Lá é uma região que votou quase 80% em Bolsonaro. Ou seja, uma região de descendência de alemães, italianos, e de alemães que não são os alemães que foram democratizados depois da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. Tá? Então, o racismo impera, e é um racismo que a gente tem que compreender. O que eu acho? Assim? Quer dizer, o racismo não é uma coisa... Não é, o racismo, entendeu? Quando você fala do racismo, é uma palavra muito, muito mal compreendida. Aliás, eu comecei o livro, né? Eu comecei o livro estudando o que eu encontrava sobre racismo. E a coisa mais incrível é que ninguém define racismo. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Ninguém explica o que é o racismo. Entende? Olha que coisa interessante.
né? Ou seja, as pessoas falam, tem estatísticas que mostram que os negros são mortos a cada 23 minutos, então, compõem a população da prisão, são discriminados em todas as áreas, emprego, salário, etc. O que é que isso mostra? Isso é uma explicação do racismo? Não. Isso explica que o racismo existe. É importante estudos assim, claro, num país que pensa que não é racista, não é isso? Mas você precisa esclarecer o racismo, explicar o racismo, como ele nasce, qual é a sua lógica, o que é que ele destrói nas pessoas, né? Entende? Foi isso que eu tentei fazer com o meu livro, né? Eu tentei pôr esse debate de racismo em um outro nível, um nível teórico também. É importante a gente ver, a gente perceber isso. Por quê? Essa sua questão mostra bem isso. O racismo no Brasil, ele é segmentado, né? Foi isso que eu aprendi. Também não só lendo, mas também as minhas pesquisas empíricas, que eu faço desde 25 anos, né? Porque normalmente a classe média não tem a menor ideia de quem é o povo, percebe isso? Né? Eu também não tinha, eu tive que ir lá e tal, entrevistar as pessoas, ver a vida das pessoas, etc. Né? Os políticos são de classe média, não tem a menor ideia de como, entende? É muito diferente, né? O povo brasileiro, que é esse povo condenado à barbárie, e é uma classe raça, a gente não vai ter tempo de discutir isso aqui de direito, porque o conceito de classe que a gente acredita é um conceito imbecilizante, ligado à renda, que é uma loucura, uma bobagem monumental, entende? Né? Porque renda é uma coisa que você tem quando você é adulto, né? O que foi que aconteceu na vida de Antônio que fez com que ele ganhasse 500 vezes mais do que João? É isso que importa. E quando você acha que classe é renda, essa questão está fora, entende? Então o que foi que aconteceu na família de João, que teve todos os privilégios e tal, depois ele vai entrar na escola como campeão e tal, e o pobre negro vai entrar como perdedor na escola com 5 anos, por isso que ele vai sair analfabeto funcional, e por isso ele vai ser explorado pelo trabalho muscular dele, como os escravos o eram há 500 anos atrás, né? Que o professor Muniz estava repetindo aqui, não é isso? Estava enfatizando aqui, né? Ou seja, você vai criar esse escravo de ganho novo. O escravo de ganho vai ser o menino que vai ficar andando com a bicicleta 14, 15 horas para entregar a pizza quentinha na casa do bacana. É igualzinho como era antes, sob outras formas modernas. Não é isso? Não? Entende? Percebe isso? Então isso vai ser remontado entre nós. Classe e raça vai ser uma coisa só, e que vai preservar, o que vai preservar o preconceito racial é a reprodução da classe pela família e pela escola, né? A produção da indignidade, né? Da carência, da barbárie. A vida do pobre não é bonita. Não é porque a Rede Globo mudou o nome de favela para comunidade que a coisa ficou melhor. Não ficou, entendeu? É barbárie, não é só econômica, é barbárie em tudo, né? A pobreza não é bonita em nada, entende? Claro que tem os seus heróis, isso é outra coisa, né? Mas a pobreza é moral, é política, é afetiva, é estupro institucionalizado, entende? É a violação dos mais fracos, etc. Claro, entende? Você é montado como bárbaro. A culpa não é dessas famílias, mas do sistema político que constrói para montar isso. E de uma classe média que sai à rua toda vez que algum político tenta mudar essa história. O que foi que aconteceu com Brizola no Rio, quando ele quis mudar? O que foi que aconteceu com Lula, com Jango, com Getúlio, né? Classe média, e agora quer que continue assim. A polícia matando, aí ela aplaude, né? Agora, esse racismo, portanto, ele é segmentado. O que eu aprendi e isso tem a ver com a sua questão, tem o racismo da classe média e da elite, que é a mentira da corrupção, né? Ou seja, o falso moralismo, né? A canalice de quem se diz incomodado pela corrupção, né? Que é só de partido de esquerda, né? Que sequer é provada, porque basta que os jornais digam, né? Entende? Isso é Brasil há 100 anos, né? A canalice de Moro, da Lava Jato, etc., é só a última máscara disso. Agora, entre os pobres, tem um racismo que Bolsonaro, né, esse supremo
esgoto humano, que foi eleito presidente da República. Por conta disso, eu disse de escrever esse livro, entendeu? Né? Como é que você pega, né, o maior canalha da história brasileira, o pior político de 500 anos, e elege presidente? Um povo desse é um povo doente. Né? Essa sociedade é podre. Né? Quem vota em Bolsonaro ou gosta de Bolsonaro hoje, né? ou foi imbecilizado ou é um canalha. E tal, né? Não tem nenhuma outra opção. Né? Percebe? Agora, o lixo branco brasileiro, que é um tema que ninguém toca, e quando eu toquei no oeste de Santa Catarina, foi o maior alvoroço, você precisa tocar nisso, porque isso incomoda. O branco brasileiro tem muito branco que não é classe média, né? Que é branco pobre. Eu fui aprender isso quando eu fui morar em São Paulo e fazer pesquisa lá. Né? Metade de São Paulo é lixo branco. Não subiu, que é a família de Bolsonaro. Né? Aí o plano de ascensão dele é ser oficial da Polícia Militar, patente média do Exército e tal. Né? Vai ter inveja do branco que ascendeu. Por conta disso, vai ser massa de manobra contra a ciência, contra a universidade, contra as artes, porque ele percebe intuitivamente que essa é a arma do branco rico, que o mantém pobre, e aí ele vai o quê? Ele vai ser o racismo dele vai ser potencializado, né? Porque a necessidade de reconhecimento social é a dimensão mais importante de todo ser humano. Então ele vai se sentir humano oprimindo o negro. Ele sabe que a arminha de Bolsonaro, intuitivamente, ela está apontada para a cabeça do jovem negro que em 20, 23 minutos morre. Né? Tá? É montado para isso. É para isso que existe a polícia. Né? Para matar jovem negro. Né? E ele votou em Bolsonaro porque ele sabe disso. Ele quer, claro, poluir o rio, matar índio, não pagar multa do IBAMA, que é isso que esse colono branco pobre lá em Santa Catarina faz, e por conta disso ele vota em Bolsonaro. Mas aí foi um racismo que Bolsonaro, né, Lula tinha unido essa classe. Né? Aí Bolsonaro cavou pelo racismo, portanto, é racismo que está por trás disso. Né? Entende? Que é, no restante do Brasil, montado pelas igrejas evangélicas. Que tem um lado positivo? Tem. Tira o cara do álcool, mas ele precisa o quê? Dar isso que Bolsonaro dá ao lixo branco. Diz, olha, você é homem de bem, não é isso? Então, se você é homem de bem, o pobre honesto, alguém tem que ser mal. Quem é que vai ser o mal aí? O negro. Né? Entendeu? Porque aí a posse de maconha faz com que você tenha um terço de quem está preso no Brasil. É ridículo isso. É ridículo você criminalizar alguém porque está fumando maconha. Você não tem nada a ver com isso. Primeiramente, né? Entende? Agora, se você for negro no Brasil, né, você vai ter 15 anos de cadeia. Né? Guedes, que deixa o país inteiro pobre, né, vai ganhar capa de livro, de revista na Veja, entende? Então você tem aí a segmentação de dois racismos, né? Onde o pobre e o negro funcionam como uma casta de indesejáveis, da qual todas as classes, inclusive o negro mestiço evangélico, o negro evangélico, ou o mestiço evangélico, ou o lixo branco do sul, vai se sentir superior. É isso que Bolsonaro dá a esse pessoal. Né? Entende? Quando a gente vai superar isso? Quando essas coisas ficarem claras para as pessoas. Né? Percebe? Com essa imprensa canalha e corrupta que a gente tem, isso não vai ser o caso. Né? Com uma esquerda mal formada, que não percebe que tem que tematizar e debater esses temas, a gente não vai mudar isso. Eu me desespero com isso, entendeu? Quando é que a gente vai ter políticos que vão compreender que uma luta de consciência e uma mudança cultural é o passo mais importante para uma mudança real, entende? Quando é que essas pessoas vão botar isso na cabeça, entende? Daqui a 500 anos e tal, né? Percebe? Eu tenho o mesmo desespero seu. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para mais uma última pergunta da plateia. A gente já vai passar para as considerações finais dos nossos convidados. Mas eu queria só fazer um último comentário para vocês falarem depois, que o Gessé já adiantou aqui,
que é a relação entre desigualdade social e desigualdade racial, né? O tema da nossa mesa é as desigualdades, que no Brasil elas são múltiplas. E o Gessé, no livro dele, ele diz: a forma mais importante de opressão social na sociedade moderna se refere à estratificação em classes. A Luana comenta no livro dela que as pessoas, quando vão dizer sim à igualdade racial, geralmente tropeçam nas palavras e falam sim à igualdade social. Então, queria que vocês fizessem esse breve comentário final, falando sobre qual a necessidade dessas duas lutas serem ao mesmo tempo pensadas juntas, mas ao mesmo tempo mantendo as suas especificidades. Luana, quer começar e já encerrar? Bom, gente, obrigada aí pelo debate, acho que foi incrível, né? Quem quiser me seguir nas redes, @LuanaGenô. Também faço um trabalho que é www.simaigualdaderacial.com.br, que é o trabalho do Instituto de Identidades do Brasil. Bom, quando a gente foi fazer o trabalho, né, do Instituto de Identidades do Brasil, que tem essa logo aqui, que representa para a gente essa diversidade étnico-racial, mas, obviamente, é a luta pela igualdade que não está dada, né? Ela precisa ser uma luta para que a gente, de fato, alcance essa igualdade, né? Então, a igualdade é um ideal, não é uma realidade. Então, até pensando nos preceitos religiosos, né, naquilo que a gente aprende no seio da nossa família, a gente às vezes fala assim, não, mas todas as pessoas são iguais, independente da cor da pele, eu não trato pessoas pela sua religião ou pela sua orientação sexual. A gente trata. Essa é a realidade. Então, acho que o convite aqui, acho que só pegando o gancho da fala do Gessé, é que a gente olhe para a nossa realidade de modo muito mais contundente e deixe de negar aquilo que é parte da realidade em prol de um ideal que a gente precisa ainda construir. Só assim a gente consegue, de fato, mudar, por exemplo, o cenário de 2022. Quando eu chego na minha família e falo no meu WhatsApp que está errado negar que existe racismo no Brasil, está errado votar em Bolsonaro, está errado fazer essas coisas e levar isso para um debate de família. Porque se eu não levo isso para o debate na minha família, com os meus amigos, e deixo as pessoas ficarem reproduzindo ali, não existe racismo, agora passou o dia da consciência negra, recebi várias mensagens, por exemplo, só existe consciência humana. Falei, gente, consciência humana deveria existir, mas somos tratados como sub-humanos, a população negra, então precisa existir um dia da consciência negra. Então, quando você leva esses debates para o seu seio familiar, para o seu seio de amigos, e tenta virar voto, e tenta fazer as coisas de fato acontecerem, a gente consegue fazer essa mudança no dia a dia. Então, estou esperançosa, apesar do desespero que o Gessé falou, eu também estou assim, mas eu estou esperançosa que a gente possa mudar a realidade. Então, por exemplo, quando a gente suscita um movimento falando sim à igualdade racial, é de propósito, para fazer com que as pessoas repitam a palavra raça, que elas repitam e precisem se familiarizar com o conceito da promoção da igualdade racial, que é prevista em estatuto na nossa Constituição, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288. Não é por acaso, é justamente para que essa sociedade que está tão acostumada a falar sobre igualdade de classes, né, sobre a questão socioeconômica do Brasil, possa entender que, como disse Muniz, a questão da igualdade social não supera sozinha a questão do racismo que a gente vive. Então, a gente precisa debater raça e classe. E aí, para finalizar a minha fala, quando a gente fala sobre igualdade racial, a gente não quer negligenciar que existam brancos empobrecidos e que precisem ter acesso a políticas socioeconômicas, né? Mais acesso à escola, à educação. A gente quer um país para todo mundo. Mas a gente precisa entender que o racismo impede a ascensão socioeconômica das pessoas negras, independente se elas têm 4 ou 5 diplomas debaixo do braço. Então, o que a gente está falando aqui é que a gente precisa se unir para falar sobre raça e classe. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E não dá para substituir um debate pelo outro, porque são duas questões profundamente importantes para o avanço do país e sem as quais a gente não avança. Então, dito isso, eu agradeço aqui a vocês. Obrigada. Obrigado, Luana. Professor Sodré, suas últimas palavras. Não, eu estou encantado com as exposições, com a fala, com a Luana. O Gessé eu já conheço de livro e gosto digamos, da indignação dele. Eu acho que, gente, eu acho que ficou claro aqui, ficou mostrado, é a diferença profunda entre igualdade
digamos, prometida na Constituição, tanto dos Estados Unidos quanto aqui, porque a igualdade é o tema em torno do qual se reúnem as esquerdas no mundo inteiro, o pensamento progressista, mas esse pensamento, e Gessé tem razão, precisa ir se aproximar para ver que uma coisa é igualdade, outra é liberdade. Uma coisa é a igualdade, a república, espelhando o ideal de igualdade, e outra coisa é a sociedade onde a democracia real, efetiva, não existe por causa da divisão racial. Então, é preciso repensar e pensar direito o que é igualdade e o que é liberdade. Eu acho que, tanto na fala da Luana quanto na fala do Gessé, eu vi essa diferença aparecer. Liberdade social é uma coisa, igualdade no texto de lei é outra. É isso que eu queria chamar a atenção. Obrigado. Obrigado, professor. Gessé, para encerrar? Bem, eu queria, antes de tudo, dizer que foi uma honra e uma grande alegria estar aqui nesse debate, a presença de vocês, e a presença também, conhecer melhor a Luana, o pensamento do professor Muniz Sodré, também muito instigante. Gostei realmente de a gente, inclusive, combinar nessa história de que o racismo começa, o racismo real e pior, começa com a libertação formal dos escravos. É claro, é aí que você tem que montar toda essa arrumação, né? E tal. Achei muito interessante, fiquei muito contente, aprendi muito aqui com vocês dois, e a minha alegria de participar desse debate aqui com vocês na plateia. Sobre o tema de classe e raça, eu acho que aí tem essa confusão de que a classe é completamente imperceptível, invisível, né? Por causa dessa bobagem, dessa coisa que montaram para a gente falar de classe e nunca perceber o que é classe, quer dizer que classe é renda, uma ideia imbecil e imbecilizante, isso, né? A esquerda também comprou essa bobagem, não é isso? E, obviamente, entre nós, quer dizer, não há como se perceber a classe, nem a raça, não há como se perceber a raça sem uma amálgama com a classe. É isso que faz com que a classe branca, a classe média branca brasileira seja 99% branca, ou a classe média alta brasileira seja 99% branca. E os mais pobres, né? Porque a favela do nordestino e do negro é pior a do negro ainda, né? Entende? Então tem um componente, né, que o racismo no Brasil foi utilizado, e usando o negro como o último patamar, que todo mundo pode cuspir, a classe raça geni, todo mundo pode cuspir, humilhar e matar sem consequências. Essa é o objetivo último do racismo no Brasil, para que todo mundo se sinta superior a alguém, e os 20%, hoje em dia é 10%, Bolsonaro transformou, porque aí a classe média é tão idiota, né? Entende? Que ela se proletarizou, ou seja, não é mais 20%, né? O Brasil agora é 10%, o país para 10%, graças a Bolsonaro e a quem elegeu esse idiota, não é isso? Você tem aí uma opressão sobre 80%, 90%. A linguagem do racismo é que possibilita isso, né? Esse aqui é o ponto, sem tocar na linguagem do racismo, ligado à classe, inclusive porque a classe é invisível, então a forma de você utilizar, e a raça, a cor é visível, né? Então é uma forma de você tocar, né? Entende? Porque os seres humanos, pessoal, são inteligentes, todos nós, homens e mulheres, extremamente inteligentes, mas a gente tem que ser tornado imbecil para que meia dúzia roube todo o dinheiro. Basicamente essa é a história do mundo, né? Então eu acho essa questão, uma questão, se você me permite, 1 minuto, tem também mentiras que a elite tem que ficar mentindo sempre para criar distorções, brigas entre os pobres. Há um problema, e a forma como a luta do antirracismo é levada a cabo no Brasil, sobre formas meritocráticas. A forma dominante de antirracismo é a forma meritocrática. O que é meritocrático? É quando você diz que quem tem talento e inteligência sobe,
E quem está lá embaixo é porque mereceu estar lá embaixo, porque é burro e preguiçoso. Essa história de lugar de fala, representatividade e essas ideias que o Itaú, a Rede Globo e o Bradesco defendem, veja aqui, como eu tenho aqui 30 negros com a gente, a Rede Globo diz, olha, aqui a gente tem 2, 3 repórteres negros agora, estamos combatendo o racismo. É mentira! É mentira! Isso é veneno! Né? Por quê? Porque isso dá a impressão de estar sendo combatido o racismo e legitima o sistema injusto de saque como um todo. Que ele diz, eu sou meritocrático, veja bem como eu sou de diverso, como eu protejo a diversidade. Né? Eu tenho aqui 30 negros, né? Que já sempre subiram no Brasil, como o professor Muniz Sodré. O Brasil sempre teve um processo de embranquecimento, pegar os negros e os mulatos mais talentosos e levar para os dominadores. Né? Essa história de lugar de fala reproduz isso. E não se toca na questão da redenção universal por cotas, por exemplo. Né, de quem está afetado. Tem que ser universal, a quem nunca teve acesso, nunca teve oportunidade. Né? Essa é uma mentira que tem que ser combatida, que ela é venenosa, mentirosa, meritocrática e legitima o poder dos bancos, como se os bancos fossem agora campeões da democracia, quando eles estão saqueando nós todos. Né? E essa história é montada por uma aliança entre os 0,01% de negros e 0,01% de mulheres que estão ocupando os antigos cargos que eram restritos a homens brancos e os 0,1% que roubam o dinheiro de todo mundo, né? Fingindo que está combatendo o racismo. Eu queria deixar aqui essa provocação. Bom, já temos temas aí para novos debates, mas infelizmente a gente já estourou nosso tempo. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, especialmente aos convidados, Muniz Sodré, Luana Genot e Gessé Souza. Lembrar que Luana e Gessé vão estar assinando os livros aqui do lado. Para ter o autógrafo tem que ter a pulseirinha. E é isso, muito obrigado a todos, uma ótima Bienal para vocês, uma salva de palmas para os nossos convidados, por favor.